Eu pensei em trabalhar da seguinte forma, né? Esse tema, alquimia, é um tema que eu estudo já há muito tempo, né? Eu tomei contato, assim, com a alquimia, com essa palavra e o que significa ela, né? Quando ainda nos anos 90, né? Num processo terapêutico que eu fazia com uma abordagem junguiana, né? E daí eu me lembro que o psicólogo, na época que me acompanhava, ele me indicou um livro, né, que se chama Anatomia da Psique, do Edinger, me falando assim que tinha tudo a ver com o processo que eu estava vivendo, né? E daí, lendo esse livro, eu fui me dar conta, assim, que a alquimia tinha muito a ver com a biodança também, né? Porque a alquimia, ela tem uma série de símbolos e uma linguagem que é muito adequada à biodança. Só que naquela época eu não tinha ideia do que era alquimia, né? E não sei se eu tenho ainda ideia, né? Porque é uma coisa super ampla e que, assim, eu acho que eu tenho mais ideia do que é alquimia do que há, né, 30 anos atrás, mas eu, ainda é um processo de descoberta, né? E é um processo de descoberta que coincide com o processo de descoberta da própria biodança, né? Então, eu também tenho essa mesma relação com a própria biodança, a sensação que eu tenho que o que a biodança tem a falar para mim, o que ela tem a dizer, tanto no campo vivencial quanto no teórico, é uma coisa infindável, né? Que não tem. Sempre eu estou tendo novos insights e novas possibilidades de ver, né, a biodança como um fenômeno, como um campo de estudo, e com a alquimia é muito coincidente, né? O que eu posso dizer hoje é que eu sinto que a biodança é essencialmente alquímica, né? A gente pode trabalhar com biodança dentro de uma perspectiva alquímica. Eu acho que a alquimia nos serve para entender melhor o nosso trabalho como facilitador, né? E daí é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, essas reflexões, né? Eu fiz um PowerPoint, né, com algumas reflexões, e eu pensei em trabalhar da seguinte forma, de eu apresentar esse PowerPoint, né? E que tem assim um super resumão, principalmente do que é alquimia, porque o, o que é biodança a gente tem bastante experiência, né? Então, no final, eu vou trabalhar mais, mais próximo do que é a biodança mesmo, né? Dentro da perspectiva alquímica, mas ao longo da exposição que eu vou fazer, eu já vou começando a estabelecer relações, né? Então, a minha ideia é contar para vocês o que é alquimia. Né? E daí estabelecendo essas pontes com a biodança e de forma que eu possa depois, mais para o final, assim, demonstrar a vocês por que que eu acho, né, que a biodança é um processo alquímico. Né? Mas vamos fazer assim, pode ser? E daí depois a gente abre para um diálogo, né? Onde também vocês vão, né, fazer perguntas ou trazer contribuições, reflexões, tá? Então a ideia que eu tenho é essa. E daí, se for chegando mais alguém, eu vou deixando entrar, tá? Mas de qualquer forma, a gente não quero demorar mais para que a gente possa aproveitar ao máximo o tempo. Ok? Pode ser assim? Então tá. Então eu vou compartilhar com vocês esse material que eu fiz, né? Que os materiais que eu faço em nível de PowerPoint, pessoal, eu gosto de trabalhar com imagens, tá? Eu não sou muito de trabalhar com. Opa, compartilhou um PowerPoint que não era o que eu queria. Esse aqui é outra coisa que eu estou trabalhando com outro grupo. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus do céu, só um pouquinho que ele está fazendo confusão aqui. Deixa eu sair um pouco, fechar esse biodança e psicologia aqui, que é.
uma apresentação que eu fiz para um grupo de pessoas de língua espanhola e vamos ver aqui se eu consigo abrir o correto agora. Eu acho que sim, agora sim. Então, vamos ver. Tá no modo apresentação para vocês, pessoal? Não? Tá? Tá bom. Então, então vamos iniciar essa viagem, né? Que é duas viagens grandes, né? O que que é a biodança, o que que é a alquimia. Como eu coloquei para vocês, a gente não vai entrar assim, na teoria básica de biodança, porque eu estou partindo do princípio que vocês já conhecem essa teoria, né? E a gente vai aprofundar muito mais na alquimia, que realmente é a parte mais desconhecida dessa história para vocês, para as pessoas com as quais eu estou falando agora, né? Que são, na maioria, praticantes de biodança, facilitadores de biodança, né? Então, vamos ver assim a alquimia, né? Então, a alquimia, ela é uma grande metáfora, pessoal, né? A gente conhece a alquimia como um, um processo, né? Um, uma série de procedimentos que os antigos alquimistas, lá na Idade Média, eles faziam, né? Com o intuito de transformar um metal menos nobre em ouro. hum. Então, o metal que normalmente se utilizava, né, para iniciar o processo, né, esse metal que vai se chamar prima matéria, né, geralmente era o chumbo, né? Porque o chumbo ele é pesado, ele é escuro, né? Ele tem uma densidade, então e não é super valorizado enquanto metal, né? Então o chumbo como um- uma massa inicial, um elemento inicial que vai sofrer uma série de operações, né? Dentro da alquimia a gente chama operação, sofre uma série de operações que vão supostamente transformá-lo lá adiante, depois dessa infindável série de transformações, finalmente, né, num momento que vai se chamar opus, né, esse chumbo, depois de ser transformado em mil outras possibilidades, ele chega à conclusão do seu processo e se transforma em ouro. Então, o- se suponha, né, que os alquimistas estavam falando justamente disso, de uma busca, né, e que para a gente, a nossa mentalidade ah, ah, racional, né, pós-moderna, a gente olha para os alquimistas e diz assim, bah, mas esses caras estavam numa fantasia fantástica, né? Então, estavam numa viagem enlouquecida, né? Como é que alguém vai pensar que chumbo vai virar ouro, né? Por mais que eu me esforce, isso é impossível. Mas vamos voltar um pouquinho, né, para o período medieval, onde todos os saberes antigos, os saberes da antiguidade, eles estavam proibidos, perseguidos, né? E se a gente pensar, né, nas origens da alquimia, a origem da alquimia é egípcia, né? E tem a ver com todos os processos químicos de embalsamento, agora me faltou a palavra, para embalsamar as múmias, né? Todos essa pesquisa dos elementos que para preservar, para transformar, né? Então tem toda uma mística em relação aos elementos e uma coisa muito concreta, um processo muito concreto também junto, né?
Depois, dentro da evolução das tradições da antiguidade, também a Grécia teve uma grande influência sobre o que vai se resultar na Idade Média como alquimia, né? Mas é na Idade Média, então, que surge essa história, né? Essa proposição de que algo poderia, o chumbo, né? Ou uma matéria de menos valor poderia se transformar em ouro. E então se acreditava que os alquimistas medievais estavam falando de uma coisa muito concreta. Existiam muitos textos alquímicos falando de muitas operações e muitas formas de se fazer esse processo, né? Muitos, muitos, muitos textos. Quando chega no século XX, esses textos eram pouquíssimo valorizados, eram vistos como uma coisa de, assim, de pouquíssimo valor, uma fantasia, né? Até que Jung descobre esses textos. E Jung se dá conta que, na realidade, esses textos não estavam falando de um processo concreto, né? Mas eles estavam falando de uma grande metáfora. Então, se a gente pensar que a Idade Média era um período histórico, principalmente na Europa, né? Um período histórico onde houve muita perseguição dos conhecimentos da antiguidade, né? A gente entra num período monoteísta e um período monoteísta onde existe uma grande perseguição às religiões politeístas, né? E todos os conhecimentos antigos, né? Os conhecimentos de como trabalhar com as ervas, os conhecimentos iniciáticos de contato profundo com a espiritualidade, né? Tudo isso é muito controlado na Idade Média. E assim, o controle era feroz. A pessoa poderia morrer na fogueira caso houvesse qualquer suspeita de que ela estava trabalhando com elementos místicos que não tinham a ver com a Igreja Católica, né? Então, o Jung chega à conclusão, vendo esses textos, de que eles estavam falando de uma forma metafórica de um processo iniciático, de um processo profundo de transformação, né? E ele começa a decifrar esses textos, vendo esses textos nesse sentido, né? No sentido de textos que falam de um processo de transformação. Então, a base metafórica da alquimia, que é transformar o chumbo em ouro, né, tem a ver com o processo de autodescoberta, um processo iniciático, um processo de contato com uma transcendência, né, de contato com a espiritualidade. É um processo de que a gente pode traduzir, tá? E agora eu vou fazendo algumas traduções daquilo que é a linguagem alquímica para nossa linguagem de biodança, né? Então a gente pode dizer, né, que o processo alquímico ele vai estar trabalhando do do caos original, né, rumo à integração, né? Ele está falando disso, né? Então está falando dessa possibilidade de organização a partir de uma origem cósmica, mas também uma origem caótica, rumo a uma integração, né? E que vai falar, na realidade, da integração na nossa própria identidade, né? Aqui também a gente vai falar da palavra alma, tá? Essa palavra alma, ela, eu vou trazer ela dentro de uma perspectiva trabalhada pelos junguianos, né? Então, a palavra alma para os junguianos não é a nossa parte divina que está dentro de uma caixinha que se chama corpo, né? Então,
essa dissociação que existe entre uma fagulha sagrada que habita um corpo efêmero e sem valor, né? Não, a alma, ela representa uma grande viagem, tá? É um elemento de vivencial super potente, né? De vivenciar a si mesmo como ser vivente, né? É o processo de estar consigo de uma forma muito, muito potente, como numa grande viagem, numa grande profundidade, tá? Então, quando a gente se referir aqui à alma, a gente está falando dessa vivência, né? De contato profundo, profundo com algo. eh, eh, que transcende a nossa materialidade no sentido de concretude, né? Então, a alma ela vai ter dimensões de grande subjetividade, e vai falar muito de nossas características próprias, né? Eu sei que não é uma palavra que a gente utiliza em biodança, mas eu acho que vale a gente fazer paralelos aqui, né? Então, a grande metáfora da alquimia é a transmutação, tá? E aí a gente vai falar do processo de integração em biodança, né? E dos processos que a gente chama de transtase, né? Então, a transtase, ela tem muito a ver com esse processo de transformação que vai propor a alquimia. Então, a gente pode falar, quando a gente vai trazer a questão da, da, a questão metafórica, né? A gente pode como é que se forma, né? Como é que as metáforas elas nos tocam particularmente? Porque elas têm algo, né? Que faz parte de uma psique que é muito objetiva. O que que é essa psique objetiva? É algo que não pertence exatamente à nossa vivência pessoal, né? Mas é algo que é da nossa origem, é algo que pertence ao que a gente chama de inconsciente coletivo. Então, a gente pode dizer, por exemplo, né, que os arquétipos, eles são elementos objetivos da nossa psique, no sentido não de que de uma objetividade racional, né? Mas que eles existem a priori. Né? Eles existem a priori no sentido não de que a nossa psique nos pertence, está dentro de nós, mas a gente pode trazer uma inversão aqui. É que nós estamos dentro de uma grande psique coletiva. E dentro dessa grande psique coletiva, esses elementos arquetípicos, eles têm uma qualidade objetiva, eles estão presentes ali com uma qualidade objetiva. Né? Depois, esses elementos a gente experiencia de uma forma muito própria. Cada ser humano ele vai experienciar o universo arquetípico, simbólico, primordial, de uma forma muito específica. E daí então isso vai dando características muito pessoais à nossa psique, né? E daí a gente vai chamar isso de psique subjetiva. Né? Somente que uma parcela dessa psique subjetiva, ela é compartilhada com outras pessoas, que é o fenômeno cultural, né? Então, por exemplo, uma comunidade que segue uma determinada religião, ela tem alguns fatores simbólicos que são comuns a várias pessoas daquela comunidade. Então, e esse significado daquilo que é comum é partilhado por todos daquele grupo específico. Então, a gente pode dizer que em determinado momento, né,
existe não só a nossa subjetividade, mas existe uma intersubjetividade, ou seja, algo que se nutre dessa relação cultural, né? Dessa construção coletiva com uma comunidade, com um local que a gente vive, com algo que a gente partilha com todos. Por exemplo, nós que estamos aqui, a maioria praticante de biodança, né? Então, existe uma intersubjetividade pelo fato de sermos praticantes de biodança. A gente compartilha alguns elementos de subjetividade que, de repente, uma comunidade que não pratica não tem isso, né? Não tem esses elementos, vai ter outros, né? Então, quando a gente fala de alquimia, a gente está sempre pulsando nessas três possibilidades de viver o nosso psiquismo, né? Então, a gente pode partir, por exemplo, de um dado de psique objetiva, um arquétipo específico, um mandala, um símbolo, religioso, né? A gente parte disso, tem uma experiência pessoal, tem uma experiência coletiva, e dessa experiência coletiva se gera novas experiências pessoais que vão influenciar na experiência original, né? Então, é como se nós também, né, na nossa experiência pessoal e na nossa experiência coletiva, nós pulsamos e nutrimos a experiência coletiva da humanidade. E isso tem a ver com esse processo alquímico, né, de transformação permanente. Então, quando a gente fala de alquimia, a gente fala de uma construção, uma forma de pensar as coisas, né? E então o que eu acredito é que a gente pode hoje, né? Ver um pouquinho essa estrutura de pensamento e fazer os paralelos com a biodança, né? Então, poder trazer para vocês essa estrutura do pensamento alquímico e como é que a gente vai interagindo para perceber a própria biodança como um processo alquímico. Então, antes de tudo, né, a alquimia, ela é um processo que se dá por imagens. Então, se a gente concordar, né, de que na realidade a alquimia está trabalhando como uma metáfora e não como algo concreto de transformação química dos elementos, né? A gente está falando de uma metáfora, né? Então, essa metáfora ela é nutrida de imagens, né? É a potência dessas imagens que transcende a, a racionalidade ou transcende também a, a, a concretude dos elementos, né? Dando novos significados, novas possibilidades, sempre abrindo mais possibilidades de compreensão de algo, né? Algo que tem uma ressonância com a gente, com cada um de nós. Então, por isso, a alquimia ela vai nos trazer uma infinidade de imagens, inclusive quando a gente vai ver nos textos alquímicos, muitas vezes eles estão muito carregados com imagens mesmo, né? Desenhos, ah, ah, símbolos, porque na realidade ah, o- tudo em alquimia se traduz também por essas imagens, inclusive a própria imagem de um elemento se transformando no outro, né? Então, é como a imagem aqui é como uma chave de entrada em um mistério, em algo que é misterioso, algo que não tem uma explicação racional,
mas que de fato acontece, né? Esse processo de integração que a gente fala em biodança, né? Como que se faz, como que nós vivemos o processo de integração em biodança? Eu posso falar disso diretamente, sendo que eu estou falando de vivência, né? Então, possivelmente, para poder explicar o que eu vivo para dentro desse processo de integração, as imagens podem me auxiliar muito, né? E quando eu falo também de imagens, né? A gente também pode entrar no que a gente chama de em biodança da linguagem poética, né? Nós, humanidade, somos seres de história, né? Seres que são narradores de história. A narração de histórias é importantíssima para a gente, né? Então, a própria organização humana, ela se dá com base de uma história coletiva que nós concordamos em viver juntos, né? Então, essas imagens, né, elas nos ajudam a manter essa coerência, nos ajudam a vivenciar profundamente o processo. Então, podemos pensar assim, muitas vezes eu já ouvi facilitadores de biodança dizer assim, não é importante em biodança a imaginação. Porque a gente trabalha com a vivência e a vivência não é uma representação. Já ouvi facilitadores falarem disso. E na realidade, a imaginação não é uma representação, pessoal, né? Não é um teatro que a gente faz. A imagem, ela é uma porta de acesso à vivência, né? Então, quando a gente dá uma consigna, introduzindo um exercício, a gente vai utilizar muitas metáforas, a linguagem metafórica ela acontece o tempo todo, e a gente consegue induzir a vivência a partir dessas imagens, né? Também elas estão em contato com os elementos arquetípicos, né? Então, o próprio arquétipo ele precisa de uma imagem para se expressar, né? A gente não tem como falar da energia arquetípica sem criar imagens para que as pessoas tenham uma noção do que a gente está falando, né? Depois, a própria música, o que a gente chama de semântica musical, são imagens, né? Então, aqui também é importante a gente perceber que imagem dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo, né? Imagem não é só aquilo que a gente vê, é tudo que se percebe através dos sentidos, né? Então, vamos começar a trabalhar essas imagens, tá? Quando a gente fala de alquimia, é um mundo de imagens, de possibilidade de imagens que a gente vai conhecer alguns elementos aqui, não todos, tá? Porque é muito grande. Bom, a gente vai começar pelos quatro elementos que tá no modelo teórico de biodança. Existe uma extensão em biodança que se chama alquimia dos quatro elementos, né? A gente costuma ligar os quatro elementos também aos quatro animais da biodança, né? Então, as operações alquímicas, elas estão muito relacionadas aos quatro elementos. A gente vai encontrar os quatro elementos na tradição alquímica muito fortemente trabalhados, né? E aqui, então, a gente já pode ver, né, que a biodança, ela tem uma base alquímica potente, porque o modelo teórico de biodança se constrói sobre esses quatro elementos. Se a gente olhar bem o modelo teórico de biodança, e depois a gente vai ter a chance de fazer isso, né? A gente está construindo, né,
o modelo com base nos quatro elementos, ou seja, onde está a consciência aumentada, a gente tem o fogo. Onde está a regressão, a gente tem a água. Onde está o potencial genético, a gente tem a terra. E onde está a integração, a gente tem o ar. Né? Então, esses quatro elementos, né, eles estão pulsando, né, nesse processo de transformação. E é muito curioso dentro da própria estrutura das nossas classes de biodança, a gente pode pensar em alquimicamente, por exemplo, para escolher músicas, né? Então, o nosso ouvido pode se treinar para ouvir que elementos a música tem. Às vezes a música vai ter mais de um elemento. E com base nos elementos que eu percebo na música, eu consigo perceber que tipo de vivência eu vou gerar no grupo. Hum? Então, ah, eu posso ter uma música que tem muita paixão, né? E o elemento fogo está super presente, né? Então, eu já sei que é esse tipo de emoção e é esse tipo de vivência que eu vou gerar, né? Eu posso colocar uma música que tem um forte elemento água, né? Então, possivelmente ela tenha uma densidade, ela tenha um peso e ela vai conduzindo, né? A força gravitacional que se incide sobre a água, ela é muito maior, por exemplo, do que a força que vai incidir sobre o elemento ar, né? Então, eh, eu já sei que quando trabalho a água, eu tenho uma tendência a ir para o chão, né? Uma tendência a movimentos ondulatórios, uma tendência a regressão, né? E também a fusão. E eu posso reconhecer isso nas músicas que eu estou utilizando. E é super importante poder reconhecer isso. Às vezes o facilitador diz assim: Ah, eu usei essa música porque está no catálogo. Mas se a gente olhar a sequência de músicas que essa pessoa colocou na sua classe, né, na sua curva de aula, não tem uma coerência dos elementos, né? Então eu estou trabalhando terra, daí de repente já passo para água, de repente já passo para fogo, para ar, e não tem uma coerência dos elementos, né? Então eu monto a aula sem pensar alquimicamente na aula, né? E é importante eu conseguir pensar alquimicamente a minha aula, porque eu vou estar fazendo uma passagem dos elementos e eu estou sabendo que à medida que eu vou trabalhando esses elementos, eu estou fazendo processos internos nas pessoas. Né? E esse é o poder da alquimia. Através dessa metáfora, eu consigo perceber algo que não é evidente. Eu posso explicar algo que é difícil de explicar racionalmente. Né? Bom, também é alquimia, daí agora eu comecei pelo mais evidente, porque é o que a gente trabalha mais evidentemente, realmente, né? Tanto que tem o nome da extensão, é a alquimia dos quatro elementos, mas a gente também pode pensar sobre cores, tá? Então, a alquimia, ela trabalha muito com, com o simbolismo das cores. Então, eu falei para vocês que o chumbo, né, ele é a prima matéria e o ouro é o final do processo, mas na realidade esse processo, que para a gente é o processo de integração, né, ele se dá durante várias fases e cada fase, né, vai vai ter uma qualidade e algo que precisa ser vivido. Então, eu vou falar das cores básicas da alquimia para a gente entender um pouquinho esse processo, tá? Então, segundo os textos alquímicos, o processo de transformação ele inicia na cor preta, ou seja, que eles chamam de nigredo, né? Então,
A cor preta, ela significa um grande mistério, um grande potencial, algo a se revelar, mas que ainda não tem uma distinção clara do que é isso, né? O que é isso que vai se revelar? Então, o preto é a fonte dos mistérios, é a fonte de tudo que pode surgir, mas que a gente ainda não tem clareza sobre isso, né? Então, nessa prima matéria, nesse preto, existe uma gama infinita de possibilidades a serem descobertas. Então, o que que vai acontecendo com essa matéria original preta, né? Ela vai aos pouquinhos clareando, mas ela não vai clarear para o branco, né? A tendência é ela clarear para o branco, ela ir para o branco, mas ela passa por um período gradual de clareamento que vai ter por características o azul, né? Então, existe um processo de azular, tá? Então, esse processo de azular, ele é muito interessante daí, né? O simbolismo das cores, porque o azul, ele, ao mesmo tempo, tem essa coisa de uma calma, de um, uma espécie de acolhimento, né? De, de um nascer de algo, né? Mas ao mesmo tempo o azul, ele é uma cor fria, né? E também o azul, ele representa muito a tristeza, né? Então, essa passagem do preto para o azul, né? Esse azul que vai clareando, clareando, clareando até chegar no branco, né? Esse período azul, ele tem a ver com um período de separação, né? Um período de se perceber ah, junto, mas separado, né? Então, que tem a ver com a nossa infância, com a descoberta do mundo, mas também a percepção de que, bom, eu tenho que desenvolver autonomia e isso tem também algo que é pesado e algo que é bonito ao mesmo tempo, como o azul, né? Então, nesse processo de clareamento, né, e a gente vai chegar naquele azul que é tão azul, tão azul, tão azul, que ele chega a ser branco, né? Então, quando a gente chega no branco, hum, eh, eh, o branco ele tem a ver com a lua, tá? Então, os alquimistas vão relacionar o branco com a lua. Porque o branco, na realidade, ele tem uma capacidade reflexiva. Então, ele já tem, o branco também ele tem a ver com aquele momento que depois de passar por um processo de amadurecimento, passar um processo de ganho de autonomia, eu me acho, né? Eu acho que, bom, agora eu tô pronto, né? Eu tô branco, eu tô pronto, eu já tenho uma capacidade de reflexão, ou seja, de pensamento, né? Mas é muito interessante isso, ligado à simbologia da lua também, né? Porque na realidade a lua não tem luz própria, né? Então a capacidade reflexiva não é uma capacidade de desenvolver luz própria, é uma capacidade de receber luz e refletir. hum? Então, quando a gente chega no branco, nesse processo de integração, é o momento onde a gente tem a capacidade reflexiva, começa a desenvolver uma capacidade reflexiva, né? E, mas de forma nenhuma o fato de eu ter capacidade reflexiva é o fim do processo, né? A gente está no meio do processo, né?
Daí, e que chama para os alquimistas albedo, né? Então, esse processo de clareamento, clareamento, clareamento e essa sensação de ter luz. Mas é só uma sensação, porque na realidade não se tem a luz, se reflete a luz, né? É uma conquista, mas não é o ápice do processo. A grande dificuldade do processo alquímico, dentro dessa perspectiva, né, é que quando a gente entra no branco, na capacidade reflexiva, muitas vezes em nível egóico, a gente se identifica tanto com esse processo, né, que a gente acha que está pronto, né? E daí vem um passo alquímico, uma outra cor, né? Que é o amarelo, né? Então, o amarelo, e é interessante perceber que os alquimistas, eles observavam coisas do cotidiano, tá? Então, tu tem aquela roupinha super branquinha que tu alvejou, alvejou e botou dentro de um armário, né? O que que vai acontecer com o tempo com esse branco tão branco, né? Ele vai ficar guardado lá dentro da gaveta e vai amarelar, né? Então, o amarelamento que os alquimistas chamam de nitritas, é o processo de queda desse branco, né? É o processo onde a pessoa se dá conta, ok, eu tenho capacidade reflexiva, mas esse é só o início de algo. Eu não tenho tanta coisa assim, né? Então, ainda estou no processo, ainda tem muita coisa para viver, né? O fato de eu poder refletir, pensar, ter consciência sobre algo não significa que eu cheguei em algum lugar, né? Eu tenho muita caminhada pela frente. Então, o amarelo, ele tem a ver com isso, ele tem a ver com o outono, né? Com desapegar das coisas que a gente acha que teria, mas não tem, né? É a cor das folhas que caem, né? A gente pode dizer assim, ah, mas o amarelo é uma cor do ouro, né? É a cor do valor, é a cor ah, que os reis usam, né? Para suas coroas, mas ao mesmo tempo ele é a cor, assim como ele é a cor do valor, ele é a cor da decadência também, né? E aqui é importante a gente perceber que para a alquimia essa decadência, essa morte, ela é necessária, tá? A morte dentro do processo alquímico, a decomposição é muito importante, porque só existe um renascimento, só existe um reciclar a partir dessa morte. São as folhas que caem e para gerar, para adubar a terra, tá? Senão não existe uma possibilidade de integração plena. E a última cor do processo, né, por incrível que pareça, é o vermelho, né? Então, o vermelho, ele significa a possibilidade de encarnar, né? De trazer corpo e vivência para aquilo que foi processado, né? Então, aqui também é muito interessante, dentro da perspectiva da biodança, né? Porque o vermelho é justamente a cor do sangue, é a cor da vida, é a cor da pulsação, da paixão, da concretude, né? De ir para o mundo, de abrir espaços. E o processo alquímico, através das cores, né? Ele nos mostra que, na realidade, eu posso desenvolver muitas capacidades, mas se eu não ouso concretar, se eu não vou para o mundo, se essa alma não está no corpo, não adianta nada o processo, né? Então aqui também o conceito de corporeidade é super importante. Mesmo no texto alquímico não vai existir essa palavra, mas a gente utiliza bastante, né? Então essa integração, né? Esse na realidade, muitas vezes quando a gente fala de espiritualidade, a gente tende a falar como algo de um afastamento do corpo, né? E na realidade, para os alquimistas, é a própria corporificação,
né? De um processo muito profundo de contato consigo. Né? E daí, então, os alquimistas também utilizam muitas substâncias, como sal, como enxofre, como mercúrio, né? E essas substâncias, elas têm sempre características específicas, né? Então, o enxofre está ligado aos processos de putrefação, né? E daí entender também que os processos de putrefação tem a ver com essa necessidade de desfazer, né? Essa necessidade de desfazer estruturas para poder gerar renascimento, né? Depois o sal é algo muito interessante porque o sal dá sabor, né? O sal preserva, mas o sal pode queimar também. Então, aqui depende da circunstância, ele vai servir para algo que é diferente em cada momento da nossa vida, né? Então, as situações que a gente tem que preservar, as situações que a gente tem que dar sabor, né? Ah, quando a gente vai falar de Mercúrio, né? As situações que a gente tem que colocar em comunicação, né? A capacidade de conectar. Então, cada elemento ele vai trazer, né? Cada substância, né, vai trazer vivências específicas. Elas estão falando metaforicamente de vivências específicas, de procedimentos específicos. E é interessante que a gente tem a dança dos quatro elementos, né? E depois tem danças que fundem os elementos, por exemplo, uma dança de terra e fogo, né? Ou uma dança de água e ar. A gente tem essas danças mas a gente poderia dançar substâncias também e estados dessas substâncias, né? Então, eh, eh, momentos onde a gente utiliza o sal como sabor, momentos onde a gente utiliza o sal como preservação, né? Então, depois, outra característica super importante é onde é realizada a operação, né? A operação alquímica. Então, os contenedores, né? Não sei se essa palavra, se eu estou falando agora me falta se contenedor é uma palavra em português ou em outra língua das que eu falo, que eu dou bastante palestra sobre isso, mas é a panela, né? É o lugar onde ocorre a operação, é o caldeirão da bruxa, né? Então, é interessante a gente perceber que, por exemplo, para alguns elementos, ah, ah, esse ah, ah, esse equipamento que contém, né, algo, essa panela, ela está fazendo uma interface muito importante, né? Então, por exemplo, se eu quero agir com fogo e água, eu preciso da panela, né? Porque senão a água apaga o fogo. Então, eu preciso dessa interface, eu preciso de algo que coloque esses elementos em comunicação, mas que permita que essa relação se estabeleça. Então, que tipo de processo eu quero fazer? Por exemplo, se eu estou elaborando algo de longa duração, né? Tem algo que eu preciso sentir e sentir de novo, e sentir mais uma vez, e sentir mais uma vez. Então, é como que eu tenho uma panela que está cheia de algo líquido, que pode ser uma sopa, pode ser água, pode ser o que for, né? Mas ela está tampada. Então, o que que acontece? A água evapora, condensa na tampa e volta. Evapora, condensa na
tampa e volta. E esse processo é lento e vai durar muito tempo, e são coisas que são elaboradas com muito tempo. Agora, tem coisas que tem que ser muito rápido, né? Então, eu tenho que trabalhar com uma frigideira aberta, né? E eu vou ali fazer, jogar algo na panela em fogo altíssimo, né? Para que aquilo que vai sofrer a transmutação tenha um processo de cozinhar só exteriormente, mas não no interior, né? Então, eu preciso da frigideira aberta para isso. E aqui, tudo isso é metáfora, pessoal. Então, por exemplo, se a gente pensar nos nossos grupos, né? Aquele momento onde a gente está nutrindo a relação e está organizando o grupo e está fazendo, né? Algo que vai fazer aquele sopão, né? Aquela coisa gostosa, nutritiva e que vai se elaborando, né? Também quando dentro dessa mesma metáfora, aquelas coisas internas nossas, né? Que, que são necessárias a gente revisitar e revisitar e revisitar aquilo, aquelas danças que a gente refaz e refaz e refaz, aquelas músicas que a gente utiliza e utiliza e utiliza, né? Porque tem um sentido isso, sentido de repetição, né? E tem aquela coisa que é nova, que a gente vive intensamente naquele momento, que é cheia de sabor, é cheia de estímulos, mas é aquele momento. Então, são coisas diferentes, mas todas elas têm que ser vividas de alguma forma. E a alquimia nos traz isso como processo, né? Então, dentro da alquimia, né, da linguagem alquímica, as palavras, elas são substituídas por coisas, né? As palavras são imagens, e as palavras são arte também, né? Então, dentro desse universo, vamos ver algumas coisas que a alquimia utiliza para universos que a alquimia utiliza para se expressar, tá? Então, a alquimia vai. Ai, me esqueci de traduzir esse aqui. Eu fiz a tradução, estava em espanhol e eu não. E tem uma partezinha ali em espanhol, pessoal. Ficou uma metalurgia e joieria, né? Joalheria, né? Então, esse lidar com os metais. Então, ficou essa lâmina em espanhol, desculpe, tá? Então, eu vou fazendo a tradução direto, tá? Então, extrair, esquentar, derreter, flagrar, que é bater, né? E temperar. Então, é o trabalho feito dentro da metalurgia ou joalheria, que é esse trabalho de bater no metal, de fazer ele se transformar, de fundir metais, né? Então, faz parte do universo metafórico da alquimia, né? Então, também dentro dos tecidos, tá? Os alquimistas vão utilizar a linguagem do colorir os tecidos, né? De como lidar com o tecido. Então, a lavagem, a coloração, a secagem. Então, é muito comum, por exemplo, dentro da linguagem alquímica, a gente pensar, bom, aqui eu tenho que botar mais cor. Vamos pensar num processo de grupo. Aqui eu tenho que botar mais cor, né? O que que significa colocar mais cor, colocar mais vibração, colocar mais emoção? Aqui eu tenho que dar uma secada, né? Ou seja, um momento que eu tenho que ter uma postura um pouco mais pragmática, mais objetiva, né? Ou aqui a gente tem que elaborar melhor as coisas, o processo de lavagem, né? Então, são linguagens que são utilizadas dentro da alquimia.
Depois o embalsamar os mortos, né? O lidar com a morte, o lidar com a morte, a gente pensando que a morte não significa exatamente sempre, né? A nossa morte, o final da vida, né? Mas sim, ela representa a morte, vida, né? A morte necessária para continuar vivendo, a morte necessária, aquilo que deve morrer para gerar um novo momento, né? Então, essa morte, esse lidar com esse mundo da morte tem a ver com desmembrar, esvaziar, infundir, preservar, né? Depois, dentro da perfumaria, dos cosméticos, né? Então, a gente pode ver processos de moer, misturar, destilar, hum, evaporar. A gente me vem a imagem daquelas serpentinas com pipetas, né? Onde vai se destilando algo, algo essencial, né? Dentro do processo alquímico, a gente vai fazendo esse destilar o que é essencial, vai tirar a essência, né? Aquilo que é mais lindo, aquilo que é mais cheiroso, perfumado, potente energeticamente. Depois, dentro da farmácia, né? O distinguir, preparar tinturas, dosar, dissolver, secar, pulverizar. Hum. Então, ah, dentro da linguagem da farmácia, a gente pode ver a capacidade de distinguir o que nos serve e o que não serve, e qual é a quantidade de cada coisa que eu necessito na minha vida, né? Tem muito a ver com a autorregulação. Então, a gente vai ver a arte da alquimia no cozinhar, na jardinagem, nas artes. Daí, em resumo, né? Em todas as atividades manuais e sensoriais que se concentram sobre a natureza, na vida, na morte, na alma. Então, todas essas atividades, é importante a gente perceber que a alquimia ela está relacionada com as atividades muito concretas e diárias. O nosso cotidiano é cheio de alquimia. E a gente poderia falar de toda uma classe de biodança a partir da culinária, né? E como arte alquímica maravilhosa, né? Quando a gente está cozinhando, por exemplo, a gente está transformando elementos básicos em algo maravilhoso. Esse é o processo alquímico. Esse é opus, esse é ouro, né? Então, a alquimia ela nos serve, né? Porque num nível de racionalidade, ah, a racionalidade ela não consegue gerar esse símbolo que ela consegue traduzir o símbolo, mas ela não consegue gerar o símbolo, ela não consegue interagir intuitivamente com o símbolo, né? Então, o uso de metáforas, né, ajuda a gente a romper com uma visão unilateral, né, uma visão restrita, uma visão fechada, que normalmente pertence à nossa estrutura egóica, né? Para entrar num diálogo muito mais profundo e cheio de significados. E por isso é super importante para gente que é facilitador de biodança, né? Entender a linguagem metafórica, utilizar a linguagem metafórica como processo alquímico é essencial para a gente gerar processos super potentes, né? Então, é entender também que o texto alquímico ele não é fechado. Tudo que a alquimia nos traz não está fechado. Ele é um processo onde sempre haverá algo para se revelar, né? Então, por mais que a gente tome contato com esses elementos alquímicos, nunca vai dizer, agora eu entendi tudo, eu não preciso mais de nenhuma explicação, eu não preciso mais pensar nisso porque já está
já entendi tudo, né? E não, sempre vai ter novas coisas. São muitos elementos e eles vão se combinando eternamente. E a minha capacidade de perceber essas combinações vai se acontecendo à medida que eu interajo com o próprio processo. E daí, se a gente pensar nisso quanto à alquimia, né? É aquilo que eu falei para vocês, a biodança também é assim, né? A biodança é cheia de aspectos, né? Muito complexos e que se combinam, e a gente vai aos poucos, à medida que vai trabalhando e conhecendo a biodança, a gente vai chegando a novas conclusões, né? Novos insights. Então, é assim como se revela na alquimia, se revela na biodança. Então, aqui é super importante para gente, né? A alquimia nos lembra que matéria e alma são uma unidade, tá? E daí eu quero trazer, assim, para finalizar, né? O nosso modelo teórico de biodança, né? Então, que sobre vários aspectos a gente poderia ver ele numa perspectiva alquímica, tá? Então, onde a gente tem filogenia, a prima matéria, né? Essa origem da vida, o caos, né? ah, e o umbral dissipativo que vai gerar essa unidade, né? Então, a gente tem aqui o elemento terra, a gente tem a prima matéria, a gente tem a cor preta, né? Depois, a gente tem os elementos, né? Fogo e água, a gente tem a transmutação, o transe, a passagem de um estágio a outro, né? E temos todo o processo de integração, né? Como um opus alquímico, né? Então, temos as 5 linhas de vivência interagindo entre elas, se fundindo entre elas, o modelo teórico de biodança, ele vai estar nos falando, né, de um processo alquímico. A gente pode ter completamente o entendimento do modelo teórico com base na alquimia. E aqui, pessoal, eu trago para vocês um pouquinho de bibliografia para quem se interessar mais pelo tema, tá? Então, a gente tem, assim, alguns livros que eu recomendo aqui, né? Do Jung, Estudos Alquímicos, tá? E Psicologia e Alquimia. Daí do James Hillman, que grande parte da apresentação de hoje foi baseada no livro do Hillman, tá? Que se chama Psicologia Alquímica. E depois, Eduard Edinger, Anatomia da Psique, que é um livro onde ele vai falar das operações alquímicas, né? Então, como estados da alma. Então, estado de fogo, que ele vai chamar calcination, ah, a morte, mortification. Então, ele vai falar de vários estágios desse processo de integração, tá? Então, é isto. Isso, pessoal. Não sei se ficam perguntas, comentários, coisas que vocês gostariam de partilhar, se ficou claro, né? Tudo que a gente conversou também, que eu conversou, não conversamos ainda, mas tudo que eu expus para vocês. Então, Diga lá, Rita. eu tô impactada assim com a lindeza, né? A qualidade dos slides, assim, já fez uma alquimia aqui já viajei assim, né? Te parabenizar, uma verdadeira obra de arte, assim.
E o que eu achei assim mais fantástico foi a correlação mesmo com o grupo, né? Eu estou num grupo que está comigo há 2 anos e eu vejo agora exatamente esse momento que você traz aí de que algumas pessoas, né, depois de 2 anos começam a falar agora, né? E Aham. elas se dão conta, né, como você falou, da panela e da frigideira. Achei Sim. perfeita essa colocação assim, porque ontem foi o nosso forró aqui, que aqui já é forró, já é Aham. São João, né? E aí, numa dos depoimentos, né, uma delas falou assim, gente, eu tô falando, quando eu cheguei aqui no grupo eu era muito tímida, e agora eu tô pensando. Então, assim, achei interessantíssimo, né? E até pra gente, né, que é psicóloga, né, Mirtz, a gente já fica fazendo é, aquela leitura, né, de Uhum. alguma forma. Mas, assim, eu não conhecia que esse processo, né, da alquimia com relação à biodança e achei, assim, eu Uhum. acho que a gente deve pesquisar mais sobre isso Isso. e Aham. se aprofundar, porque está muito uma correlação, assim, perfeita. E assim, cada vez mais encantada com seus ensinamentos, com sua sabedoria. Gratidão, gratidão. Muito Obrigada, Rita. nutrida. Obrigada. Eu concordo contigo. Eu acho que a gente, sim, a biodança ela trabalha em nível de se perceber como processo alquímico, mas ainda não é claro para a gente. A gente utiliza pouco, né? Assim, então, eu acho que poderia se utilizar mais a metáfora alquímica para gerar vivências, né? Então, por exemplo, se a gente pensar nas cores, né? Nas cores do espectro alquímico, eu acho que hum, tem poderia gerar vivências maravilhosas. Também os elementos, as substâncias, né? Então, cada substância, o significado, né? Ela saiu do enxofre, os estados do enxofre, o que que faz o enxofre, né? Ou o que que faz o sal, quais são as possibilidades do sal, e existem danças relacionadas com isso. Então, é bem interessante, né? Eu recomendo especialmente o livro do Hillman, do James Hillman, né? Porque ele faz uma relação com os elementos que é maravilhosa também, como a gente, como humanidade, foi se aproximando dos elementos, dos quatro elementos, né? E como isso foi adquirindo representação. É muito, muito interessante a forma como ele faz. Se vocês quiserem, o livro do Hillman, pessoal, eu tenho ele, e o do Edinger também, tá? O Anatomia da Psique eu tenho também. Eles, capítulo por capítulo, ali no meu canal, tem estudo de capítulo por capítulo, tanto o do Edinger como o do Hillman, tá? Tem tem uma playlist que é em português, outra que é italiano, outra que é espanhol, mas daí vocês busquem essa playlist. Se você encontrarem outra playlist que não é em português, procurem que tenha playlist em português. Depois eu posso passar para vocês também. Eu passo ali no chat as playlists, tá? Que para quem se interessa, né? Não é necessário ler o livro para ver os vídeos, tá? Mas eles podem ser também um apoio para uma leitura. Ana, Então, primeiro eu queria dizer que eu gostei muito e assim, nunca fiz essa relação entre a alquimia e a biodança, né? Quando eu vi o título lá no grupo, achei muito interessante, falou: "Ah, não". E ainda vindo da Mirtz, vamos lá ver o que que ela tem estudado sobre isso. Mas à medida que tu foi trazendo, eu fui me dando conta como a biodança, né, ao unir
a sua metodologia com a música, com o movimento, com as situações de encontro, com tudo aquilo que acontece numa sessão, de alguma forma promove um processo alquímico em nós, É, sim. Uhum, né? O conjunto de transformações que a gente vai vivendo, né? Como que essas transformações chegam no local de trabalho e as pessoas começam a observar que você está diferente, que alguma coisa está diferente. O renascimento da alegria, para mim isso foi muito marcante no processo da biodança, foi o renascimento da alegria, de poder gargalhar, de poder expressar fora da sala de biodança muitas coisas que a gente consegue se apropriar na vivência lá dentro da uhum, sala. Eu acho que essa alquimia, ela vai se dando naturalmente no nosso corpo, na uhum. nossa consciência, na nossa alma, a partir de um contexto promovido pela biodança, né? Que se a gente, que nos torna talvez melhores, inclusive na relação com a gente mesmo, né? E ao se tornar melhor nessa relação, transborda para outros lugares. Uhum, Eu uhum. achei lindo, achei inusitado e vou lá no canal dar uma olhada para poder aprender. Então, quero te Sim. agradecer, porque mais uma vez, assim, há pouco tempo a Mirtes deu uma maratona na nossa escola, né? E o que mais marcou foram as imagens. Então, eu acho que essa disposição de escolher imagens tão emblemáticas, tão complexas, foi muito legal. Muito obrigada pela partilha, viu? Muito bom. Obrigada, Ana. Vamos contar contigo. Mais alguém quer colocar algo? Boa noite, Mirces. Boa Oi, noite a querido. todos. Uhum. É, eu confesso que eu sofri um processo de alquimia, né? Quando eu entrei na escola e fiz todo esse processo de formação, né? E eu, ouvindo você nesse momento, eu estava relacionando esse processo de alquimia num projeto que eu estou propondo, né, na universidade, que é para essa ideia de furar bolha, né, no sentido de utilizar a biodança como uma estratégia de um algoritmo do amor Uhum. numa sociedade totalmente ressentida, né, Sim. dolorida e doente, né? Como que a gente pode fazer esses grupos e ampliar isso e se tornar se tor- so- eu estava pensando em comunidades soberanas, né? Hum. Que elas se fortalecem, fazem esse processo interno, porque uma pessoa que pulsa alegria, ela consegue olhar o mundo de uma outra forma. Não, né? No momento que ela está alegre, ela não tem pulsão de morte, né? De Hum. violência. Então, é nesse sentido que eu estou pensando, e eu estou começando a ter apoio agora, sabe? Eu acho que vai dar para fazer um bom trabalho, e aí eu já te falei que eu gostaria muito que em um momento, né, você viesse para Sim, cá, sim. e, Vamos né? fazer, sim. Então, é nesse sentido Que legal. que eu estou pensando esse processo cultura, né, como cuidado, né? Eu acho que dá para Uhum. fazer um bom trabalho como terapia coletiva, né? Sim, sim. Uhum. 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 Obrigado, Mirtes. É muito bom te ouvir É, eu sempre. acho que tu trouxe uma coisa também que eu tenho pensado muito, né, Luiz, assim, até também não tem, eu comecei com uma apresentação ali que entrou numa apresentação equivocada, né, que é o processo que eu estou trabalhando ali com um grupo que é biodança e psicologia, né, e e assim, eu tenho pensado muito na questão da biodança como terapia, né? Porque a gente coloca a biodança como uma pedagogia
E eu acho que tem um viés aí que é terapêutico, que é muito potente, e que se a gente não assume isso, não tem como pesquisar isso, né? Então, eu tenho, no meu trabalho, eu tenho pesquisado, assumidamente pesquisado, né, metodologias dentro da própria biodança, que tornam o processo terapêutico e não só pedagógico, né? Então, acho que ela tem um potencial. Se a gente pensar alquimicamente, é mais fácil entender isso, né? Porque Uhum, a psicologia, especialmente a psicologia analítica, ela se pensa alquimicamente. Ela vê a si mesmo como processo alquímico, né? Então, se a gente puder ver a biodança como processo alquímico, a gente alcança também uma uhum, característica terapêutica importante, né? Então, ah, que bom que tu trouxe isso, né? Com esse processo de cura, né? Não só de revelação de potenciais, mas de cura mesmo, né? De uma transformação social ou individual, né? Ah, coletiva ou de cada pessoa. Acho que a gente tem nossa, uma coisa infinita aí para pesquisar, né? Para pesquisar muito, assim, né? Para dialogar, para juntar pessoas que pensam sobre isso e conversar também, né? Que também não adianta a gente ficar fazendo sozinho o trabalho, porque uhum. nossa capacidade de insight sozinho é limitada, né? Quando se pensa junto é diferente. Obrigada, Luiz. Não, Luiz, assim, ó, não se esquece de ficar me enchendo o saco para eu ver, tá? Porque senão vai descendo lá o WhatsApp e eu vou me esquecendo. Então, lá pelas tantas, vai lá, ó, Mirtes, não esquece de mim. Tá. Mirtes, assim, ó, a minha utopia, de fato, é que esse país se enchesse, sabe, de aulas e festivais de biodança. Uhum. Sabe, não teria, nesse momento, não teria discurso, sabe? Não teria uma outra linguagem a não ser esse algoritmo do amor, sabe, na Uhum. sociedade, assim. Uhum. Legal. Vamos ver, Rosane. Então, para mim, primeiro te agradecer muito, Mirtes, porque tem clareado na minha mente a respeito do que é uma aula de biodança mesmo e do quanto é transformadora ela para a gente, né? E eu vinha naquele processo assim, cada exercício dentro de uma aula de biodança é uma vivência arquetípica, né? E ela é transformadora. E aí eu assisto essa tua palestra e essa transformação é alquímica, né? Então eu estou fazendo como conexões, né? E vendo daquela coisa que parece ser simples, que é a vivência, o quanto de complexidade ela tem e ela traz. Uhum. Esse leque que tu abre, assim, né? De trabalhar a alquimia de cada vivência relacionada a cada Sim. elemento, a cada Uhum. cor. Realmente é um campo extenso de estudo, de Uhum. aprofundamento, Uhum. para, né, que realmente não se vê muito, ou Uhum. não se percebe a profundidade disso nas aulas de biodança, assim. Sim, Eu acho que a sim. gente tem que abrir mais a mente para esse Uhum. lado, né? Uhum. E para desenvolver mesmo, estudar bastante, né? Eu acho que pensar alquimicamente a aula de biodança é essencial para tu entender o processo, né? Quando eu Uhum, faço supervisão, o que eu vejo muito assim é supervisão de facilitadores novos, né? Eu vejo muito assim uma sensação que me dá às vezes como se as vivências fossem um joguinho de Lego, né? A gente vai encaixando as coisas como se ela que fosse assim, é assim, né? Então, lá sei eu, lá tem o catálogo lá de músicas, exercícios e consignas. Daí eu vou lá, encaixo porque tá no catálogo, mas eu não entendo direito o que eu tô fazendo, né? Então, a alquimia é uma chave de entendimento.
né? Uma chave de entendimento. Fica muito mais fácil, né? Manter uma coerência. Então, não basta eu ter um catálogo, né? Eu tenho que saber combinar os elementos desse catálogo, porque senão não dá certo, né? A biodança sempre dá meio certo, né? Mas assim, não fica superficial, fica muito aquém da possibilidade. Silvana, Boa noite. oi, Primeiro, te querida. agradecer, porque eu entrei um pouquinho atrasada, porque eu estava chegando do trabalho, e te dizer que me ampliou um monte a minha mente, assim, te ouvir falar, porque a gente montou na segunda-feira, tentou, né, montar Uhum. alguma coisa da vivência que vai ter agora na escola, dia 4 e dia 5. E quando tu falou, foi mais ou menos isso que me veio na Uhum. cabeça, né? Porque se estava preso muito ao catálogo, né? O catálogo, tá, mas aí teve uns momentos que eu e a Diana a gente falava, mas não tá fechando. Não, mas tá no catálogo. Não, 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 tudo bem, tá no catálogo, mas não tá. Tinha algo que não se encaixava, É, é, entende? E claro que a gente está no começo, tá aprendendo, claro. mas achei muito interessante. Uhum. Assim, Uhum. queria que tu, se puder, colocar ali para nós depois, para estudar mais sobre. Sim, sim, claro. Vou botar a lista ali. Agora, claro, esses vídeos, né, eles foram feitos lá durante a pandemia, né, Uhum, que a gente se reunia todas as semanas com grupos de, né, para estudar livros, que estava todo mundo preso dentro de casa, a gente estava estudando capítulo por capítulo e eu fui gravando, né, esses estudos. Alguns de vocês participaram disso, né? E daí, assim, não tinha esse viés que eu dei hoje, tá? Que foi relacionar direto com a biodança. Eu falei mais, né? Por exemplo, o livro sim. do Edinger, eu falei mais sobre o Edinger. O livro do Hillman, eu falei mais sobre o Hillman. É claro que dá para fazer relações, mas eu não estava com esse foco, tá? Então, é muito mais um estudo do que quer dizer aquilo que está ali, né? O que é ao menos como eu interpretei, mas não tá feita a relação direta com a biodança como eu fiz hoje, tá? Uhum. Mas E da ajuda. direta com a biodança, essa é a primeira vez que tu abordas assim, ou é uma coisa que já vem sendo trabalhado? Não, já vem sendo trabalhado, né? Mas assim, eu acho que são elementos complementares, né? Todo o estudo dos arquétipos, é óbvio, né? Que tá como base, né? Dos Uhum, arquétipos e assim, alquimia, eu me lembro que quando eu li o livro do Edinger, eu já criei um trabalho direto, assim, sobre alquimia. Mas hoje, olhando esse trabalho que eu fiz, lá sei eu, faz mais de 20 anos, quase 30 anos, né? Não sabia quase nada. Não que eu saiba agora muita coisa, né? Mas assim, estava, né, muito superficial o que eu conseguia entender naquele momento, né? Então, eu acho por exemplo, eu dou cursos, né? Tem o alquimia, tu fez o alquimia e criatividade, né? Tu teve nesse curso. Então, poder dar essa perspectiva alquímica também dentro da linguagem que a gente usa e tudo, né? Pode ser. Eu busco entender o processo de um grupo, o processo de uma aula de biodança como processo alquímico. Então, já tem um nível de pensamento onde eu percebo dessa forma, isso me ajuda a ter coerência no trabalho, né? Mas também eu posso utilizar as próprias metáforas, né, da alquimia para a criação de vivências também, né? Então, as duas coisas, né? É pensar, eu posso não falar nada de alquimia para os alunos, mas eu estou pensando alquimicamente o processo, né? Eu estou vendo aquilo como um processo que está gerando integração, então, é um processo alquímico. Mas, por outro lado, também eu posso utilizar a própria metáfora da alquimia, algum aspecto dessa metáfora, porque é super extensa, né? Como base para a criação de um trabalho, como é o caso da alquimia dos quatro elementos. Isso é, assim, é bem evidente aí, né? uhum.
Então tá, te agradeço, obrigada. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Se eu Diga, não, João. eu não achei no meu, no meu Zoom aqui, eu não achei a mãozinha, por isso que eu não pus. Mas Tranquilo. Uhum. ouvindo, como sempre, eu gosto muito de ouvir as coisas que tu fala, mas eu fiquei com essa forma que tu colocaste agora. Acho que nesses meus 40 e alguns anos de biodança, eu comecei enquanto estava te ouvindo, estava me imaginando, pensando, lembrando dos processos que aconteceram em mim. Então, eu sinto que eu fui o próprio processo alquímico na biodança, Uhum. Sim, sim. porque as coisas que mudaram ao longo desse tempo foram incríveis. Eu me sinto como realmente alguém que experimentou Uhum. isso. Agradeço, então, essa clareza maior de hoje, porque às vezes a gente pensa as coisas meio dispersas, né? E Sim, no momento sim. que ouve ou assiste alguém reunindo as coisas, tu começa a estar falando, puxa, mas isso aqui comigo, enfim. E eu acho, João, também que às vezes nós estamos em um processo e temos, lá sei eu, em uma determinada semana eu me sinto super feliz, alegre, tô em harmonia com todo mundo, conhecendo pessoas, tá maravilhoso. E isso tem a ver com um determinado momento do processo, né? Daí num outro dia eu lá sei eu, uma semana tá tudo difícil, fiquei triste, me deu depressão, ah, e daí eu acho, não, perdi tudo, né? Agora, se tu pensar isso alquimicamente, faz parte do processo, né? Faz parte, é o processo, ele tem aquilo que a gente vive, que é difícil. E eu acho que a alquimia te traz isso muito claro. Aquilo que tu vive que é difícil, ele é um processo iniciático. Ele tá te dizendo, olha, tu tem alguma coisa para aprender aqui, né? Algo tem para tu aprender. Se tu pensar assim naquilo que tu vive como sempre algo que está te iniciando a algo, né? Que está te levando a algo, eh, fica mais coerente o processo, né? Porque muitas vezes a gente olha o que a gente está vivendo como, ah, eu tô super bem, de repente fico mal de novo, que coisa, que é isso, né? Não, tu não ficou mal de novo. Tu encontrou algo do processo que é necessário passar por ali, né? Vou revisitar alguma coisa, é bem isso. Ou revisitar, ou visitar de outra forma, ou algo novo que, né? Se eu entender isso alquimicamente, fica muito mais fácil, né?